Queridos, vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Judas. Começamos então um estudo de uma das epístolas importantes da Escritura. Haja visto o seu conteúdo, que é sempre presente. Judas vai tratar aqui de algo extremamente importante para os tempos em que nós estamos vivendo. Como diz o versículo 1 de Judas, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Portanto, esse Judas aqui se refere também a irmão de Jesus Cristo, né? Irmão de carne de Jesus, que escreveu essa epístola, conforme o versículo 2, ou melhor, ainda no versículo 1, né? A todos os chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus, que receberam a misericórdia, a paz e o amor da parte de Deus, né? Queridos, antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 1, versículo 3, versículo 4, que na minha opinião é o coração dessa epístola, ou seja, toda a epístola ela gravita em torno das ideias que estão no versículo 3 e no versículo 4. Eu quero pedir aos irmãos redobrada atenção, e até mesmo que isso seja uma oração para todos nós, para que nós possamos ouvir a palavra com um interesse real, até mesmo um interesse descomunal. Não podemos nos esquecer que nós vivemos num tempo, sobretudo esse tempo em que nós vivemos, que é um tempo de apostasia. A apostasia, ela se dá, nós veremos isso inclusive com maior propriedade na nossa próxima conferência, no mês de outubro, acerca de 2 Timóteo, mas a apostasia ela se dá pelo princípio da perda do primeiro amor. Perdendo-se o primeiro amor, abre-se a porta para a apostasia, que vem e vai minando pouco a pouco a fé, vai minando pouco a pouco a vida cristã, de modo que no Apocalipse capítulo 3, o próprio Cristo, falando da igreja desse tempo, ele diz que se tratava de uma igreja apóstata. Isso porque o texto é muito claro quando diz que colocaram Cristo para fora, porque é dito que Cristo está à porta do coração batendo, pedindo para entrar. Imagine vocês a gravidade da coisa. Enquanto que a igreja se sentia, as pessoas da igreja, se sentia rica e abastada, como quem não precisa de coisa alguma. Então, nós temos que atentar para o nosso coração, para que nós não sejamos vítimas do mal desse século, que é a apostasia. Eu me lendo hoje à tarde um texto, achei ele bastante interessante. Na verdade eu me recordava, já era a terceira leitura que eu fazia do livro O Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. Não sei se já tiveram acesso, mas eu diria que vale a pena ler. É um livro cujo gênero é uma sátira, né? A sátira ela tem uma característica de usar muita ironia. Então, uma pessoa que não conhece a sátira, não conhece a hermenêutica de se ler uma sátira, ele acaba acreditando no que está sendo dito, quando na verdade ali é um discurso irônico, um discurso na verdade inverso ao que se quer dizer. Ou melhor, isso mesmo, querendo dizer algo, ele diz o oposto, para enganar o leitor. Interessante como que o Elogio da Loucura fala da loucura, é a loucura personificada, que se apresenta como que num teatro. Então ela se apresenta como a loucura e começa então o seu discurso. Ela fará para aquele auditório o elogio acerca de si mesma, o elogio da loucura. E aí ela começa dizendo: se vocês querem saber o porquê eu me vestir deste modo, com vestes tão inusitadas como esta, eu falarei a vocês, caso vocês me emprestem um pouco da vossa atenção. Estou parafraseando. Ela pede a atenção das pessoas para que ela possa fazer o elogio. Só que ela faz uma correção dizendo: não há atenção que se dá aos sermões sacros, ou às mensagens ou pregações de mensagens bíblicas, mas eu quero que vocês me dêem a atenção que vocês dão aos palhaços, aos bobos que estão nas praças. Olha a ideia. Por que será que a loucura diz isso? Ela quer dizer, a atenção que se dá
a qualquer banalidade. Está lá você passando numa praça e tem um mágico ali fazendo, ou que seja o homem da cobra, ou que seja qualquer tipo de atração de praça, né? Vamos colocar aqui em tese aqui um mágico que ali finge que some uma moeda, que faz aparecer um pássaro. Na verdade a moeda não some, ele esconde, né? E o pássaro não aparece, ele sai de dentro de uma cartola que já estava guardado lá dentro, o pássaro já estava presente ali. E todas as pessoas, sabendo que tudo aquilo não passa de um truque muito barato, eles prestam toda a atenção, eles dão o seu tempo, eles param e admiram e ficam tentando entender o processo, como ele faz aquela magia. Então a loucura diz: olha, a atenção que se dá a qualquer tipo de banalidade é a atenção que eu quero, porque a atenção que se dá aos sermões sacros é uma atenção desatenciosa, é uma atenção como quem ouve seriamente, mas não tem aquele fervor de compreender, de tomar para si, como Maria, por exemplo, fazia aos pés de Jesus, que se assentava, quedava-se, né? Caída, prostrada ao chão, aos pés de Cristo, ali para ouvir, como quem bebia cada palavra do Senhor, como quem estava desejosa ardentemente, com uma sede profunda de receber aquelas palavras. E a loucura então encerra esse primeiro parágrafo, para você ter ideia, o primeiro parágrafo do elogio da loucura, dizendo que emprestasse tal atenção que se dá, né, aos bobos, aos palhaços das praças, ou quem sabe que vocês emprestassem para mim como que o rei Midas, diante do deus Pan, exibia suas orelhas de burro. E aí é uma longa história. Se eu fosse falar aqui sobre o rei Midas, né, que ele foi acometido de um juízo por parte de Apolo, porque numa certa ocasião, Apolo, tocando sua lira de ouro, muito bem arpejada, muito bem afinada, disputava com o deus Pan, que tocava uma flauta de bambus, 7 bambus tirados, ali meio desafinado. E essa disputa foi provocada pelo próprio deus Pan. Só que o deus Pan é um deus satírico, é um deus do riso, é o deus da brincadeira, da zombaria. E, portanto, quando ele propôs que aí o desafio entre Apolo e ele, na verdade ele queria apenas sorrir, porque ele sabia que Apolo era de fato o deus da música, o deus da perfeição. Mas o rei Midas, sempre desatento, tolo, talvez como leitor do livro A Loucura, ali quando acabou falou: não, quem toca melhor é o deus Pan. E aí diz a mitologia que Apolo ficou furioso, jogou um castigo nele e as orelhas, portanto, dele cresceram como orelhas de burro. Então é assim que começa o primeiro parágrafo do elogio da loucura. E qual é o sentido das orelhas de burro? Já que a loucura diz que devíamos ouvi-la como quem ouve os bobos e palhaços das praças, e com as orelhas do rei Midas, ou seja, ouvidos de quem não sabe ouvir. O que ele está dizendo com tudo isso? Que nós, o auditório, nós as pessoas, nós os leitores, nós os ouvintes, geralmente ouvimos música muito ruim e ouvimos os palhaços das praças. Quando se ouve uma mensagem sacra, uma palavra de Deus ministrada, ou uma canção bem orquestrada, nós não valorizamos, porque não sabemos ouvir, porque não sabemos valorizar as coisas que de fato são excelentes. Então, isso para vir da parte da loucura, né? Talvez ele esteja dizendo que a verdadeira loucura seja exatamente essa, de não saber olhar a realidade como pessoas sãs. Bem, é uma sátira, né? É uma sátira. Então eu quero com isso falar para os irmãos: não ouçamos essa mensagem deste modo, mas que nós ouçamos, tenhamos um coração voltado para o que será dito, e que nós tenhamos uma reflexão profunda, porque o que será dito nessa epístola é algo muito grave e algo muito grande. O que nós vamos dizer aqui certamente vai despertar a atenção de muitos para o que estamos dizendo, talvez não para que seja tal palavra acolhida
mas para que ela seja desafiada. Não poucos pastores, cristãos e teólogos talvez se levantarão contra o que será dito, mas tudo que nós queremos falar é sobre a palavra de Deus tal como ela é, porque tudo que nós queremos não é uma igreja grande em número de pessoas, uma igreja cheia de dinheiro, de status. O que nós queremos é um grupo de discípulos, pessoas que amem a Cristo, que o sigam verdadeiramente e que possam de fato e de verdade estarem num processo efetivo de salvação. Ou seja, há muito a ser realizado em nós, mas que nós não estejamos parados, fossilizados, mas que estejamos caminhando. Eu sei que às vezes o evangelho nos assusta, e deve assustar mesmo de fato, porque gera o contraste entre o que somos e o que é o evangelho. É como se você colocasse, ou conseguisse colocar a luz e as trevas num jogo de conflito muito grande. Mas o importante não é que nós simplesmente fiquemos desesperados, mas que o nosso desespero frente à verdade seja para nós um motivo, seja uma razão, seja um incentivo para nós caminharmos cada dia um passo, cada dia em direção ao alvo. Tá bom? Capítulo único de Judas, versículos 3 e 4 dizem assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero que os irmãos atentem para o que nós lemos. Geralmente a pessoa costuma ler, no caso esses versículos que acabamos de ler, assim, já li, agora eu vou para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Na verdade a pessoa começa a ler, a intenção dela e o desejo é acabar logo de ler, para dizer, eu li o livro de Judas. Inclusive, se faz muito cursos de técnicas de leitura dinâmica, já ouviu falar? Uma coisa que eu não quero é fazer leitura dinâmica. Primeiro porque tira o sabor da leitura. Ler é comer. Você precisa comer, refletir, ponto a ponto, saborear, para que aquelas palavras entrem no seu ser, no seu entendimento. Eu não quero ler rápido. Eu preciso, seria mais ou menos fazer um curso de comer rapidamente uma comida. Imagine, como comer 1 quilo de comida em 1 minuto. Imagine só, sem mastigar, sem saborear, sem você ter o prazer de se alimentar, de poder provar ali o alimento. Então, nós precisamos de ler como quem procura entender o espírito daquele que fala. Quando Judas está dizendo, ele tem um encargo profundo no seu coração. Judas não está aqui dizendo qualquer coisa. Ele diz assim: olha, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, ou seja, uma força muito grande dentro dele, o que nós costumamos chamar de encargo, um encargo no coração, um desejo profundo. Judas falava assim: eu quero falar acerca da salvação de Deus. Agora, escrevendo acerca da salvação, me vem à mente e ao coração um problema. Qual o problema? O problema é que há homens, versículo 4, que se introduziram dissimuladamente no seio da igreja, e se introduziram dissimuladamente, ou seja, parecendo pessoas interessadas pela verdade, parecendo pessoas que amam a verdade, estavam ali com o intuito de perverter a verdade de Deus concernente à salvação. Ou seja, pessoas que entraram com a firme determinação. É o que Jesus lá em Mateus capítulo 13 chama de joio. Então há uma classe de pessoas, e o joio, eu costumo dizer, não é qualquer pessoa. Não pense que o joio é alguém que está lá sentado, que está ali à toa, que não quer nada com a vida. Não, o joio, ele tem uma presença muito forte. O joio tem uma intenção
quando é semeado no meio do trigo, ele é semeado pelo diabo para corromper, para perverter. É uma pessoa cujo coração tem uma intenção de perverter o evangelho. E aí diz que essas pessoas que se introduziram dissimuladamente, essas pessoas, elas transformam a graça de Deus, não é isso mesmo? E negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo, para lançarem a ideia da libertinagem. Então eles negam positivamente, no aspecto, a graça é algo positivo. Eles vão negar essa graça, para, em nome dessa negação, afirmar a libertinagem. A grande questão é nós entendermos o que é a libertinagem. Eu mesmo já ouvi muitas pessoas falando, e várias vezes falam, nós não podemos transformar a graça de Deus em libertinagem. Isso é um fato, isso é uma verdade. A graça de Deus não pode ser transformada em libertinagem. Agora, qual o sentido disso? É a grande questão. Quais são os aspectos práticos do coração e da vida cotidiana que identificam um coração que vive a libertinagem no lugar da graça de Deus? Então nós queremos aqui fazer levantar alguns pontos para irmos passo a passo para os irmãos entenderem. O versículo 3, ele fala da nossa salvação. Então grifa aí, salvação. Versículo 3 ainda, ele diz que o encargo do coração dele ao escrever essa epístola é nos levar a nós termos uma batalha em prol da fé. Então nós temos aqui o tema salvação, que está no coração de Judas. Nós temos aqui também a batalha pela fé, que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Terceiro, nós temos aqui esses homens libertinos que se introduziram dissimuladamente na igreja. É a presença do joio, que tem um propósito de corromper a verdade. 4, nós temos aqui a graça do nosso Deus e o senhorio de Jesus Cristo. E por último, negativamente falando, nós temos aqui a libertinagem, é o quinto ponto. Então todos esses pontos estruturam todo o pensamento dessa epístola. Então poderíamos colocar da seguinte maneira: quando o apóstolo quer falar nessa epístola acerca da salvação, ele chama a nossa atenção para a questão da fé. Esse é o primeiro ponto, para introduzir, encabeçar a ideia. Devemos batalhar em prol da fé. Esse é o encargo da epístola. Ou seja, todos nós, para batalharmos em prol da fé, precisamos primeiramente conhecê-la. Se eu não conhecer a fé, essa fé não é a fé subjetiva do coração, também não é a fé dom de Deus para a salvação. Essa fé a que se refere Judas é a fé enquanto a mensagem, a doutrina de Cristo acerca da salvação. É o evangelho anunciado. Então Paulo está dizendo assim: olha, porque existem muitos homens ímpios e perversos procurando corromper a fé evangélica, como está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo diz que nós devemos todos nos unir firmemente para lutarmos em prol da fé evangélica, da fé não do sistema evangélico. Quando diz fé evangélica, você pode pensar, tem a fé católica, né? Tem a fé tal, tem a fé evangélica. Não é disso que está falando. Fé evangélica, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 27, quer dizer as verdades acerca de Cristo e da sua obra. Ou seja, quando Cristo veio ao mundo, ele ensinou aos homens a vontade do Pai. Em João capítulo 7, versículo 15, 16 e 17, por exemplo, o próprio Cristo ele diz: olha, a doutrina que eu trago a vocês, ela não é minha. A doutrina que eu vos trago, ela procede do Pai. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá se a doutrina que eu falo é minha ou se é de Deus. Então ele fala que existe um ensino acerca da verdade. Esse ensino, essa ortodoxia, é o que chama aqui de fé. Então ele diz que é preciso que nós batalhemos diligentemente, batalhar com diligência, batalhar com atenção, né, tendo ciência do que é essa fé.
Precisamos conhecer essa fé para batalharmos em prol dela. Aí eu pergunto para vocês: ora, por que devíamos nós batalhar em prol da fé? Será que a fé não estava já no tempo de Judas, talvez 3 anos antes da destruição de Jerusalém, ano 67 da era cristã? Será que a fé, a verdade que fala de Cristo, a sua obra, que se sintetiza enquanto a salvação dada a nós, será que essa verdade, essa fé, estava correndo algum risco de se perder? Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Jesus está dizendo: olha, existe uma batalha no âmbito espiritual. O mundo espiritual está ativo, está determinado a corromper a fé, de tal modo que ela se perca no tempo, que ela desapareça, que ela possa desaparecer da mente e dos corações das pessoas. Paulo, por exemplo, foi um grande guardião da fé. Quando ele escreveu a sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, últimas palavras do apóstolo, ele já estava para ser entregue à morte. Inclusive ele já tinha recebido a revelação de Deus que o tempo de sua partida era chegado, e então ele diz: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando ele diz combati o bom combate, ele quer dizer, quando eu fui chamado por Cristo, ele me chamou para lutar uma batalha. Lógico, Paulo foi chamado para servir a Cristo, ele foi chamado para amar a Cristo, ele é um eleito de Cristo, mas a despeito da sua vida pessoal em relação a Cristo, seu Salvador, ele recebeu o apostolado. Enquanto apóstolo, ele tinha uma missão a cumprir. Paulo foi chamado para levar a palavra de Deus, trazer a revelação máxima da palavra de Deus a todos nós. Por isso que ele escreveu tantas epístolas, todas elas de cunho exegético muito profundo, mas não somente para trazer essa verdade, mas para que ele pudesse guardar esta verdade, ser um guardião, alguém que estivesse ali atento, um sentinela, para tão logo ele percebesse alguém tentando corromper a verdade, tentando distorcer a verdade, modificar a verdade, ele pudesse defender e não permitir que essa verdade se perdesse. Ele diz: combati o bom combate. Esse bom combate é essa luta, é essa batalha de Judas que devemos nós batalhar. Completei a carreira, quer dizer, eu cumpri toda a minha missão teve um começo e agora ela está chegando ao fim. E ele diz: e o resultado foi que a fé foi guardada. Guardei a fé, ela não se perdeu, porque Paulo era um grande arauto e sobretudo um grande sentinela. Por isso que nessa última epístola que ele escreve a Timóteo, e é a última epístola da sua vida, ele diz: olha, Timóteo, você deve falar diante das pessoas a palavra que você de mim recebeu. Toda a palavra, conforme você recebeu, você deve agora falar para outros, como quem passa, como quem transmite a outros. E esses outros que vão receber essa palavra precisam de ser homens idôneos, homens aprovados, homens que tenham um caráter forte, firme, para que não corrompam também o Evangelho. Eu passei para você, você passe para esses homens idôneos, homens fiéis e idôneos, e esses, por sua vez, passem a outros. Paulo queria como que construir um fio condutor da verdade, para que essa verdade fosse passando de um homem para outro, e outro, não falo um homem, entenda, para pessoas, que tivesse o mesmo sentimento de Paulo, a mesma visão de Paulo, que pudesse proteger essa verdade contra todos os enganos que viria ao longo da história. Eu refletindo sobre isso essa manhã, eu muito me entristeci, porque me veio ao coração o fato de que Paulo guardou, ou embora Paulo tenha guardado, Timóteo tenha guardado, e muitos ao longo da história tenham guardado essa verdade para que não se perdesse, mas hoje, olhando para o cristianismo, é com muita tristeza que se fala isso, podemos dizer que ela se perdeu de muitos e muitos corações. Ou seja, quando se fala acerca da nossa comum salvação, pouco se sabe sobre salvação.
né? Pouco se sabe. Quando você fala algo de salvação para as pessoas, para crente, eles estranham e é capaz que te chame de herege, porque na opinião deles, salvação é um ato meramente ritualístico. Desde que ensinaram que alguém ouve uma ministração, sobretudo aquelas pregações dos primeiros evangelistas, né, carismáticos que surgiram no século XIX, início do século XX, sobretudo, pregando um Deus irado, pregando um Deus que, embora tenha dado o seu filho para morrer na cruz pelos pecadores, mas é um Deus que certamente está irado contra o pecador, que não recebe o sacrifício do seu filho, e assim se prega com o fim de tentar tocar o coração da pessoa que ouve pelo medo, primeiramente pelo medo de um Deus irado, e segundo agora, pelo desejo de obter a salvação oferecida por esse Deus, por seu Filho crucificado. Mas a salvação, como todos sabem até hoje, é o desejo de ir para o céu, ou seja, não ir para o lago de fogo, que estaria queimando ali as chamas. O Deus irado teria preparado esse lago de fogo, e aqueles que escapam desse dano eterno, teria então as delícias de um lugar. Imagine, um lugar muito claro, com uma abóboda muito grande de safira, os anjos voando, e ali as pessoas cantando o dia inteiro, glória, glória, aleluia, com suas harpas, o coral muito bem afinado. É um lugar, sobretudo, em que não tenha lágrima, nem dívida, nem conta de PVA para pagar, nem problemas com o banco, não tivesse nenhum tipo de sofrimento. Ou seja, uma salvação meramente espacial. Alguém poderia me questionar dizendo: pastor, mas a Bíblia diz que no novo céu, na nova terra, toda lágrima, o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima, não haverá ardor do sol sobre nossas cabeças, não haverá luto, não haverá morte, porque tudo terá passado. Isso é evidente, não é? Que todo sofrimento causado pelo pecado não terá lugar na eternidade, depois que o Senhor restaurar todas as coisas. Mas quando a Bíblia fala de salvação, ela fala muito mais, ou seja, é muito maior esse tema do que uma salvação meramente espacial, como que uma mera fuga de um lugar onde tudo é sofrimento para um paraíso. As pessoas querem ir para um paraíso, só que elas esquecem que nós estamos privados do paraíso, não porque Deus tenha nos privado, estamos privados do paraíso por causa do pecado. Ou seja, o que me tirou do paraíso foi o pecado no meu coração, na minha alma, nas minhas faculdades, e portanto o retorno ao paraíso não pode ser a minha salvação, mas deve ser o resultado natural daquele que experimentou a salvação. A salvação não é o fato de eu ir para um lugar de delícias, como se o problema fosse o lugar, não é? Na verdade, nós perdemos o paraíso, lugar de delícias, o Éden, por causa do pecado. Ou seja, todos os males e todo o inferno que está fora do paraíso, eles estão dentro do homem. E tudo que está fora do homem, que também são males, são meras projeções do mal maior que habita o homem. Não fosse o mal habitando o homem, não haveria esses males exteriores. De modo que salvação não é eu sair de um lugar de inferno, de fogo, para um lugar de delícias, mas a salvação é de algo que me tirou o paraíso, que me tirou o céu, que me tirou a paz, que me tirou o gozo. Ou seja, a salvação é algo que acontece dentro do homem, e somente essa salvação de Cristo e por meio de Cristo, é que me garante o livramento de todas as dores, de todos os males provenientes do pecado. Então, claramente nós sabemos que, infelizmente, hoje em dia, essa é a visão que se tem de salvação, uma visão meramente espacial. E o problema não para por aí. O problema é que para alguém ter essa salvação
desse sofrimento geográfico e temporal, é dito também que essa pessoa precisa crer em Jesus Cristo, sim ou não? Novamente alguém me questiona: pastor, mas a Bíblia não diz que nós temos que crer em Jesus para ser salvo? É verdade. O grande problema é como que se entende a questão da fé. Estou estabelecendo alguns problemas aqui. Nós vamos discutir, nós vamos refletir. O problema de uma salvação meramente espacial não é a salvação de que diz a fé que foi dada aos santos. Nós temos que ver a natureza dessa salvação, o meio de se obter essa salvação, que é por meio da fé. De que tipo de fé estamos falando? Será que quando você lê na sua Bíblia, todo aquele que crê será salvo? Será que você está pensando em meramente acreditar numa história que aconteceu no passado? Quando alguém diz: eu acredito que Jesus é o Filho de Deus e acredito que Ele morreu na cruz por mim, esse é o elemento garantidor da salvação? Essa é a pergunta. É lógico que tanto a salvação, ela inclui uma libertação dos sofrimentos externos, como a fé também inclui essa ideia de acreditar no Cristo histórico, de crer na sua morte histórica, de crer na sua ressurreição. Mas a fé é muito mais do que isso. Então nós temos que entender a natureza da salvação e também a natureza da fé. Quando você não tem a ideia da natureza da salvação e nem da natureza da fé, aí você cai exatamente na falácia e na dissimulação desses homens ímpios que, negando o senhorio de Cristo, está relacionado à fé, e negando a graça de Cristo, está em relação à salvação. Eles acabam instaurando a libertinagem. A libertinagem, ela não acontece com aqueles que estão lá fora, no sentido, mais um erro. As pessoas pensam assim: poxa, eu sou crente, eu aceitei Jesus, comprei uma Bíblia, fiz o curso de batismo, eu me batizei, eu participo da ceia, como dizem, da ceia do Senhor, e eu tenho comunhão com a minha igreja, com a minha denominação, e portanto todos aqueles que não estão na mesma condição que eu, ou seja, aqueles que estão nos bares, nas esquinas, está no forró, está no cinema, está no parque de diversão, aqueles que não têm este compromisso litúrgico e ritualístico de uma denominação, se diz: estes são os libertinos. Ou libertino seria qualquer cristão que, tendo começado bem, agora começou a beber, começou a dançar, começou a frequentar festas. Olha, ele está fazendo da graça de Deus libertinagem. Seria isso mesmo o que a Escritura chama de libertinagem? Então nós temos que falar sobre tudo isso. Estou estabelecendo os pontos a serem debatidos e discutidos: a natureza da salvação, a natureza da fé. Para essas duas coisas nós temos aqui dois outros temas. A graça de nosso Deus está vinculada à salvação, e também nós temos o senhorio do único soberano e Senhor, Jesus Cristo, que está vinculado à fé. Então, se nós tivermos uma compreensão adequada da salvação, na base, no fundamento da graça, e tivermos uma compreensão adequada da fé, no fundamento do senhorio de Jesus Cristo, nós alcançaremos o que Judas quer dizer por fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Então podemos colocar: a fé dada aos santos é igual a salvação barra graça, fé barra senhorio de Cristo. Deu para os irmãos entenderem a estrutura do pensamento aqui de Judas? E eu quero, portanto, começar a falar primeiramente acerca dessa fé, da fé que nos dá acesso a essa salvação. Quando nós lemos, por exemplo, a palavra fé na língua portuguesa, geralmente nós confundimos, e eu até achamos sinônimos, né? Fé ou crer. A fé enquanto substantivo, a fé, e o ato de ter fé seria o crer.
que tudo isso se traduz por um mero acreditar. Então, quando você acredita naquela história do Evangelho, então você agora passa a ser um crente. Você passa pelos rituais, no caso de aceitar a Jesus, do batismo e do partir do pão, que é a ceia do Senhor, e aí estaria estabelecido a sua vida cristã em comunhão com aquela denominação. Mas veja que a palavra fé, no grego, ela é muito mais do que um mero acreditar. Qualquer pessoa que ler no grego a palavra fé vai ter o sentido, é um substantivo, de fidelidade. A palavra fé, se você inclusive olhar no dicionário, a maioria dos irmãos talvez tenham aqui o léxico do Strong, John Strong, lá você vai encontrar a palavra fé significa fidelidade. A raiz da palavra fidelidade é o termo fé. O que significa que fé é muito mais do que um mero acreditar. E há 2 capítulos da Bíblia que nos falam sobre a fé. Toda vez que você pensar sobre a fé, essa fé que nos dá acesso à salvação de Deus, que nos faz nos apropriar da salvação de Deus, ela pode ser encontrada em João capítulo 6 e Hebreus capítulo 11. Por que esses 2 capítulos? Porque são os 2 lugares em que a questão da fé, do crer, na verdade, é colocado de forma bem didática. Capítulo 6, Jesus fala sobre a fé enquanto uma potência que age dentro do homem e o leva a uma união vital e orgânica com o próprio Cristo. A fé enquanto uma potência dentro do homem, enquanto uma força originária dentro do homem que o levará a ser fatalmente outro. E em Hebreus, quando essa fé, estando em exercício, é capaz de vencer todos os inimigos. Eu não posso prosseguir aqui no estudo sem falar um pouco acerca de João capítulo 6. Vocês sabem que João capítulo 6 é um capítulo muito emblemático, porque ele começa ali falando quando Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou uma grande multidão. Isso já nos remete ao presente tempo, em que quando se fala de fé, as pessoas estão sempre oferecendo alguma coisa material em nome da fé. Essa pessoa tem fé, vem aí que Deus vai te dar um bom emprego, que Deus vai te dar um bom casamento, que Deus vai curar o tumor maligno que está no seu corpo. As pessoas hoje em dia parece que têm muita fé. Você olha para as pessoas mais enganadas, que estão seduzidas, pela libertinagem desses homens perversos, mas elas te olham com um desdém tão grande. Elas falam: vocês não têm fé. Elas olham assim para você, do de volta à palavra, e falam assim: como vocês são desprovidos de fé. Elas morrem de dó de nós, porque no entendimento delas, elas têm uma fé muito grande, e que nós aqui não temos nenhuma fé no pensamento dessas pessoas, porque nós estamos aqui buscando as coisas espirituais, as coisas eternas, porque estamos preocupados com o coração. Nós aqui não estamos preocupados em quanto dinheiro você ganhou esse ano, ou se você já adquiriu ou não a sua casa, se você adquiriu ou não o seu veículo. Nós não estamos pensando nessas coisas, não estamos promovendo essas coisas, nós não fazemos liquidação de nada. Aqui nós estamos falando das coisas essenciais. E como dizia aqui no início do nosso discurso, sobre o elogio da loucura, a própria loucura reconhece que a massa de pessoas, elas não têm ouvidos para ouvir a lira de Apolo. Ela só tem orelhas de asnos, orelhas de burro, para ouvir a flauta desafinada e rudimentar do Deus Pan. Vocês lembram o que eu falei aqui no início? E como diz, a maioria das pessoas, elas não querem ouvir a essência de um sermão sacro, palavras da loucura, mas as pessoas têm ouvidos para ouvir os palhaços e os bobos das praças. É mais sedutor. Então as pessoas falam assim: mas como vocês não têm fé? Então o capítulo 6 de João começa exatamente com esse contexto. A multidão
e aí permita-me colocar figuradamente, não há nenhum xingamento, mas a massa que tem orelhas de burro, essa aqui é a figura usada pela loucura lá no livro de Erasmo de Roterdã. Cuidado para ninguém se ofender achando que nós estamos chamando ninguém de burro. Estamos falando da questão de ouvidos sensíveis para ouvir. É o que diz na Escritura: quem tem ouvidos, ouça. Quem não tem ouvidos espirituais para ouvir, tem orelhas de burro, no sentido como foi colocado pela loucura lá no seu livro, no seu elogio. Estão entendendo? Então começa ali com aquela multidão que está animada e feliz, porque alegre, porque Cristo multiplicou os pães e os peixes. Puxa, para elas ali era tudo. Tanto é que no dia seguinte, lá vai a multidão atrás de Cristo, em busca de mais pão. Irmãos, a multidão sempre estará bem cedo desperta, acordada do sono físico, para ir atrás de uma bênção, ao passo que estarão dormindo, totalmente sonolentas, tomadas, ali de uma cegueira muito grande, um adormecimento, uma embriaguez em relação às coisas espirituais. Por isso, quando eles encontram Cristo, Jesus fala assim: olha, vocês me procuram, não é porque vocês viram sinais, não é porque vocês compreenderam o significado profundo do que aconteceu ontem na multiplicação dos pães. Vocês me procuram por causa do pão material. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, prestem atenção, é verdade que ontem foi realizada a multiplicação dos pães e peixes. Ele poderia continuar. É verdade que também foram feitas outros milagres, outros prodígios, outras curas. Mas vocês são incapazes de perceber o significado das coisas. Quando nós falamos das Escrituras, precisamos perceber o significado. Como o leitor atual é tardio em compreender o significado das coisas. Desde Gênesis começa uma leitura, criação do mundo em 7 dias. Lá vai o ser humano discutir se foi em 7 dias mesmo, se são dias literais. Eles não entendem o sentido do texto, o sentido profundo. Vai discutir a queda do homem, vai discutir se foi uma maçã, se foi um figo que o homem comeu. Um pastor muito inteligente, muito esperto, falou que tinha descoberto qual era o fruto que o homem comeu, lá em Gênesis 3. Aí ficou aquela expectativa, eu estava na assembleia, poxa, ele descobriu, que maravilha, ele vai falar, vai trazer a revelação para nós. Ele disse: era uva. Uva. Aí deu aquela decepção no povo, a uva, poxa. E ele disse: querem saber por quê que era uva? Todo mundo: queremos. Ele disse: porque toda vez que nós vamos ao mercado, sempre nós roubamos uma uva. Entenderam? E ele ainda perguntou: quem, ao fazer compras no supermercado e ao passar do lado das uvas, não pega uma uva? Grande revelação, pastor Josué? Você está me olhando com a cara. Não fui eu que falei isso, não, foi um pastor, pastor, viu? Um pastor. De todo modo, as pessoas não entendem o sentido profundo. Pior, quando entram ali nas páginas da história do povo de Israel, aquelas batalhas que ali ocorriam. Inclusive nós falamos sobre a fé. Eu citei Hebreus capítulo 11, onde tem uma galeria de heróis que venceram naquelas grandes batalhas ali do Antigo Testamento. As pessoas são incapazes de entender o sentido mais profundo daquilo que está relatado nas páginas rudimentares do Antigo Testamento, e passam então, a partir de uma leitura meramente material, a pregoar o Deus da espada, o Deus da justiça enquanto o Deus da violência, o Deus que toma a terra das pessoas, é o Deus que mata as pessoas degoladas, esfoladas, estupradas, o Deus que toma riquezas, que toma as mulheres dos homens para dar para o seu povo. É tudo que está registrado nas batalhas do Antigo Testamento. Não se escandalize, porque estão lá essas histórias. E se você está escandalizado, talvez nunca leu o Antigo Testamento, ou talvez tenha lido e nem mesmo tenha percebido, tamanha é a sua profundidade de leitura. Então, quando Jesus disse: vocês me procuram
não pelo sinal. Sinal quer dizer pelo sentido espiritual do que aconteceu, mas eles me procuram por causa do pão. Aí Jesus traz aquela palavra, né? Vocês devem trabalhar não pelo pão que perece, mas pela comida que subsiste para toda a eternidade. Em outras palavras, ele está nos dando uma direção. Isso é a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É Cristo nos ensinando, dizendo: olha, a vida cristã, ou a vida de um cidadão no reino de Deus, para usar uma expressão mais própria dos evangelhos, não é a vida de alguém que está preocupado, ansioso pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Não é alguém que tem posses materiais, não é um homem rico de propriedades materiais, mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira obra para Deus é aquela onde ou em que se busca a essência, a verdade para uma vida de fato mudada aqui para a vida eterna. Ele está dizendo: não confundam o evangelho, embora ele traga em sentenças a segurança e a certeza de que o Pai nosso, ele cuida de cada um de nós, mas esse é o cuidado das coisas necessárias e cotidianas. Ora, todos os dias o nosso Pai Celestial cuida de nós. Hoje mesmo ele está cuidando de nós. Quando você acorda de manhã, Ele está cuidando de você. O ar que você respira é o cuidado dEle. Quando seus olhos se abrem, você sente o vigor no seu corpo, suas pernas se movimentam, você se põe de pé, sua mente está trabalhando, seu coração pulsando, seu pulmão respirando. Isso é Deus cuidando de você. É a vida agindo em nós. Aí você vai à padaria, né, Gil? Vai à Bonanza, e lá você já pede aquele pão bem gostoso. É Deus cuidando de você. Ah, não, foi com o meu dinheiro. Não, esse dinheiro, esse é apenas um símbolo do mundo caído, inclusive. Na verdade, Deus te deu inteligência e força. O seu trabalho não é seu, é o resultado de tudo que Deus já te deu: dons, talentos, capacidade, força. E aí você, tudo isso te rendeu nessa relação de trabalho, esse dinheirinho que está aí no seu bolso. Você comprou o pão, mas lembra daquele pão? Ele foi trigo, ele foi farinha, foi trigo, foi semente, vem de Deus. Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida. Tudo é dele. Tudo é dele e tudo acontece nele. Agora, a vida cristã deve ser o exercício da fé de que Ele é esse tudo. Jesus está dizendo que nós devemos trabalhar não pelo pão que perece, mas há um trabalho, existe um serviço, existe um ministério, e aqui nossa vida ganha todo sentido. Ele está dizendo: o homem, a sua vida só terá sentido quando ele entende que ele não é como um mero animal que veio, que nasce, come, cresce, reproduz e morre. Não. O homem tem uma projeção para a eternidade. Deus colocou, como diz o livro de Eclesiastes, a eternidade dentro do coração do homem. Ou seja, há um anseio pela vida eterna. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para que a sua vida tenha sentido. E esse sentido só se encontra em Deus. E Deus só ganha sentido na vida do homem quando ele consegue ver e reproduzir esse Deus no outro, no próximo. Nisso consiste o trabalho a Deus. Devemos trabalhar para o pão que subsiste para a vida eterna. Quando Cristo disse isso, e a multidão no primeiro momento se sente interessada, mas rapidamente o interesse vai embora. Você pode observar, eu tenho experiência de sobra para falar disso. Josué também sabe, né, Josué? Todos vocês sabem, né? Você vai falando para uma pessoa, a pessoa vai interessando, daqui a pouco ela começa a desinteressar, daqui a pouco você se torna um problema, um chato. Lá vem aquele cara chato, com aquelas conversas chatas, né? Eles não querem saber das coisas eternas, não querem saber.
Então Cristo disse, logo a multidão falou, então nos dê desse pão, você tem um pão que subsiste para a vida eterna, nós queremos esse pão. Mas o que eles pensavam? O mesmo que a samaritana pensava. Poxa, se esse pão que eu compro na padaria, todo dia de manhã, eu como, mata a minha fome, mas meio-dia eu tenho que comê-lo novamente, e depois à tarde outra vez, e à noite de novo, e no dia seguinte não para, todo dia comemos de manhã, meio-dia, 3 horas, 7 horas da noite, e não para. Então, se eu comer um pão que sacia minha fome, e nunca mais eu tenho que ficar preocupado em trabalhar para comprar o pãozinho na padaria de novo, eu quero esse pão. Novamente pensando pelo viés da materialidade. O caso da mulher samaritana que perguntou, Senhor, então dá-me dessa água, para eu que não venha beber novamente. Só que ele falava de uma água espiritual. Ela pensava que era uma água de um poço especial, de um poço de águas ungidas, em que ela bebendo não precisaria mais ir naquele poço. É lógico que depois que ela se encheu dos rios de águas vivas, que os rios não desceram do céu para banhá-la, mas do seu interior, é daqui que procede esses rios, começaram a jorrar, evidentemente que ela continuou todos os dias indo ao tanque de Jacó pegar água ou não. Porque aquela água lá é para os serviços de casa, domésticos, fazer uma comidinha. Não é que ela não precisaria da água para viver humanamente. Ela sempre bebeu água e nunca deixou de ir àquele poço ou a outro buscar água. Mas Cristo falava de uma outra água. Então veja que a Bíblia está sempre trabalhando com esse jogo, apresentando aqui algo material, mas elevando o seu significado para o espiritual. Quando a multidão disse, então dá-nos deste pão, queremos deste pão, aí Jesus disse, aí ele entra aqui, aí começa o seu ensinamento. Ele fala, olha, se vocês querem trabalhar para esse pão que subsiste para a vida eterna, vocês devem saber primeiramente que trabalho é esse, que obra é essa, que ministério é esse. E ele então diz, a obra do meu Pai é esta, 2 pontos. Gente, não tem coisa mais clara do que isso. Até quando nós vamos ficar pensando que igreja é você ir no culto de domingo, sentar, ficar ouvindo 2 horas emburrado ali, porque não acaba nunca e o Fantástico está acabando, e eu não sei o resultado do jogo da Copa de Futebol Feminino, eu não sei o resultado, será quem foi que ganhou? Me fala aí. Ou então olhando no celular na hora da administração para saber quem ganhou, se perdeu, Copa América, não é? Não é você simplesmente ter uma Bíblia aberta no Salmo 91, ter 10 ou 15 versículos decorados, ter entrado um dia num poço para receber um batismo de água. Não é você ter um cargo na igreja. Não que as funções na igreja não tenham importância, tem a sua importância, lógico, tudo que se faz de maneira prática quanto ao diaconato é muito importante na igreja, porque é servir os santos. Mas de fato de verdade, o serviço a Deus, que está além de qualquer uma dessas coisas práticas, ele diz que a obra do meu Pai é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, é o exercício da fé neste Cristo de Deus que consiste o trabalho de Deus. Então temos que entender isso. Se você um dia ouviu o Evangelho, decidiu viver pelo Evangelho, saiba, a sua caminhada, desde o dia em que você entregou o seu coração para Jesus, que você recebeu a Cristo, é uma caminhada de caminhar na fé e caminhar pela fé. A fé enquanto, Jesus vai explicar isso mais na frente, João capítulo 6, enquanto algo que vai operando em você, como Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, uma justiça que acontece dentro do homem de fé em fé. Uma justiça que vai crescendo dentro do homem de fé em fé. É pelo exercício da fé, é pela prática da fé.
algo cotidiano, a ponto de Cristo dizer que é algo que se come diariamente. Ele vai falar sobre o pão da vida. O pão é algo que comemos todos os dias, está em todas as mesas. É este pão diário comendo que vai produzindo em nós a justiça. É de fé em fé. Um dos grandes temas pregado desde a reforma protestante, sobretudo pelo movimento de reforma, ou igrejas de reforma, é a justificação pela fé. Mas o que é isso, justificação pela fé? Ah, você creu na cruz, pronto. Uma vez salvo, para sempre salvo. Olha, acabou, está todo mundo feliz. Eu estou salvo, para sempre salvo, acabou. Pronto. Está lá o indivíduo, como diz minha mãe, com casca e nó, cheio de tumores na alma, inveja, maldade, inimizade, avareza, injustiça, porfia. Nunca vi um lugar para ter mais porfia do que em igreja evangélica. Com todo respeito aos irmãos. Mas parece que tem alguma coisa que movimenta isso, que alimenta esse mal. Contenda. Pastores que não se falam na mesma igreja. É o pastor presidente com medo de perder a função para o vice-pastor. E aí, é a mulher do pastor que não conversa com a mulher do outro pastor? Não tem isso, não? Misericórdia. Ah, uma vez salvo, para sempre salvo. Salvo de quê? Peraí, vamos perguntar, salvo de quê? Essa é a pergunta. Aí vão responder, do lago de fogo, para as delícias eternas. Olha aí, onde vão chegar. Entenderam? O pastor está duvidando da salvação de Cristo na cruz? Jamais, pelo contrário, todo o nosso esforço aqui é em defesa dessa fé que nos foi entregue, trazer à luz essa salvação na sua mais pura essência, os irmãos entenderem. Aí outro grupo, para resolver o problema, falou, não, pastor, não é. Uma vez salvo, por exemplo, é verdade, porque salvação é dada por Deus e pronto, você está salvo. Não importa a sua condição de alma. Agora, para te incentivar a se tornar um discípulo de Cristo, a tomar a cruz, negar a si mesmo, ele te oferece um prêmio. De repente, se você quiser, se você fizer o cumprimento do Evangelho, aí você vai reinar com Cristo 1000 anos. Entenderam? Aí se eu não fizer, não, você perde o reino, mas está salvo. Simples assim. Pastor, eu já ouvi algo nesse ministério, nesse sentido. Já. Mas não é assim. Ah, mas você mudou? Eu mudei quando entendi. E você tem a chance de mudar, se entender. Ah, então não tem o reino? Tem o reino. Não tem essa dicotomia exagerada. Porque quando Paulo fala nas suas cartas sobre salvação, é o mesmo quando Cristo nos evangelhos fala sobre o reino. Você não vai ver Cristo nos evangelhos falando para os judeus, olha a salvação, assim. Ele fala em termos de reino, porque na compreensão dos judeus, eles aguardavam pela vinda do reino. E Cristo diz, olha, o reino que vocês querem não é assim que vocês estão pensando. Que o Messias vai chegar, sentar, colocar guardas, né? Guarda-costas, tal, e vai começar, e bora endireitar, e quem não se submeter ao governo, morre, mata o desgraçado, que não aceita a lei que sai de Jerusalém. Não é isso. O reino é espiritual. Primeiro, o reino está dentro de você. Ele começa a falar de algo dentro do homem, e ele vai então trabalhando o tema reino, que é o tema dos judeus, para falar da salvação que se opera na alma. Portanto, os que vão reinar com Cristo são aqueles que experimentaram salvação. Não tem essa de você escolher, né? Como uma vez alguém me falou assim, pastor, minha vida está toda arruinada. Era um casal que estava se separando, sabe? Briga, contenda, tal.
todo dia tinha um tumulto para resolver, um fogo para apagar, e eu naquele meio, aí eu não estava dando conta mais, não tinha mais o que fazer, já tinha orado, expulsado os demônios, jogado óleo, tudo que você imaginar tinha feito, né? Arruda, sal grosso, não dava jeito, nada resolvia o problema daquelas pessoas. Eu falei, pessoal, aí não tem mais o que fazer, porque já foi feito de tudo, né? E aí a pessoa me falou, uma delas me falou assim, pastor, tem uma decisão. O que é? Vou me divorciar. Falei, é uma saída, né? Não é a saída, mas se não tem como vocês viverem juntos na mesma casa, o melhor seria isso mesmo, porque um dia alguém vai morrer aqui. É tijolada, é ferro de passar, né? Panela quente. Uma hora tá lá fazendo arroz na água quente lá, o marido dormindo no sofá, a mulher resolve jogar água quente no ouvido do marido. Não tem disso? Bem, de todo modo, a pessoa disse, eu vou divorciar. Eu falei, bem, é uma saída, né? Não é a saída, mas vocês precisam olhar para o Evangelho, e ouvindo o Evangelho, quebrantar o coração de vocês, se arrependerem, se perdoarem, né? O perdão, o amor de Cristo gera perdão, e vocês poderem se amar, abraçar seus filhos, fazer um piquenique, conselho de pastor, né? Leva, Josué? Comer uma pipoca. Nós vamos falar isso, né? Não tem dinheiro para ir ao cinema? Compra uma comida de pipoca, vai assistir um filme em casa, uma pipoquinha. Netflix, não, é caro, minha filha. Netflix é caro. Sessão da tarde. Minha filha, a sua situação está boa, a dos outros não está tão boa assim, não. Vamos com calma. Bem, de todo modo, o senhor falou, não, eu decidi que vou me divorciar pelo seguinte motivo. Eu não vou reinar mesmo. Então, se for para o inferno aqui e o inferno lá, durante o reino, eu vou viver o inferno só lá. Depois o inferno lá passa e eu estou salvo mesmo. Eu estou salvo. Olha a ideia. Isso é salvação, irmãos? Isso não se aproxima do que Judas diz, que negam o único soberano e Senhor, negam a soberania, o governo de Cristo no interior, na mente e no coração, para viver de qualquer modo, dizendo que está salvo. Temos que refletir sobre isso. De todo modo, voltando a João, Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creiais. E agora eu vou explicar para vocês que esse crer, esse ter a fé e pô-la em exercício diariamente, é uma questão orgânica. Leia João capítulo 6, leia todo ele. A partir do 38 em diante, ele começa a explicar claramente qual é a obra de Deus, ou seja, aquilo que está acontecendo enquanto obra de Deus, que é a nossa salvação, ela só pode acontecer por meio do crer, sempre do crer constante, de fé em fé. E aí ele vai comparar isso dizendo que acerca do pão, ele diz, olha, fé é algo orgânico, não é uma fé intelectual. Qualquer um pode ler a Bíblia, e alguns podem saber e não acreditar, outros podem saber e acreditar, mas não é uma questão meramente intelectual. E aí fica fácil de nós discernirmos o que é uma fé meramente intelectual. Simples. A maneira mais fácil de você entender o que é uma fé meramente intelectual é você imaginar quando alguém diz que crer em algo, mas aquela sua suposta fé não tem a força necessária para fazê-lo andar de acordo com a fé. É o livro de Tiago. Tiago fala, pode essa tua fé, esse tipo de fé salvá-lo? Uma fé de lábios, uma fé dogmática, uma fé de livros, uma fé de métodos, uma fé que não é capaz de mover nada, é uma fé
morta. Mas para falar de uma fé morta, aí talvez alguém pense, então a fé morreu? Fé morta? Aí ele vai dar o sentido, é como um corpo sem o espírito, não tem vida. É quando Deus criou lá, tomando a figura de Gênesis, o homem do pó da terra, está lá o boneco, não serve para nada. Aí ele sopra o fôlego de vida, aí ele agora vive. Agora ele pensa, ele anda, ele fala, ele sente, ele percebe, ele se relaciona. Ele é capaz agora de alterar o ambiente onde ele vive. A fé, ela tem que ser viva. Aí Jesus fala que a fé é uma questão orgânica. E para ilustrar o que é uma fé orgânica, ele quer dizer, é algo que entrando em você, que faz parte de você, modifica todo o seu viver. Ele diz, eu sou o pão da vida. E aí começaram os problemas, ali em João capítulo 6. Até então a multidão foi em busca do pão, fez de conta que queria ouvir a conversa de Jesus, para saber se no final ia sair mais um pãozinho, como no dia anterior. Mas agora começou a desgostar a multidão, quando ele começa a falar, ao invés de dar o pão que eles queriam, que é o pãozinho de sal, pãozinho de cevada, no caso lá mais especificamente, ele fala, olha, o pão da vida sou eu sou o pão da vida. Vocês terão que comer o pão da vida, para ter vida. Ou ficou sem meio entender o que está dizendo, o que ele quer dizer, ele é o pão da vida. Mas Moisés também deu pão para a gente. Entre você e Moisés, está igual, você tem que mostrar alguma coisa melhor. Será que você não tem algo melhor? Porque Moisés lá no deserto nos deu pão, maná, todo dia. Foram 40 anos maná caindo do céu. Aí Jesus fala, o verdadeiro pão, quem dá não é Moisés, é o Pai Celestial. Quando ele diz o verdadeiro pão, ele quer dizer o quê? Aquele pão não é o verdadeiro. Aquele pão, embora dado por Deus, milagrosamente, vocês comiam, enchiam a barriga, o estômago, ele processava e vocês depois lançavam fora esse pãozinho, agora feito cocôzinho. Não mudaram a vida de vocês, não muda, é comida. O verdadeiro pão, quem dá é o meu Pai, e eu sou o pão que desceu do céu, para que vocês comam este pão. Ele está explicando o que é ter fé nele, o que é crer nele. O povo sem entender direito, diz, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar mais claramente, para ver se vocês entendem, porque o povo tem orelhas de burro. Midas tinha orelhas de burro, de asno. Mas entenda que eu estou baseado lá no início da mensagem, tá? Bem, então eu vou melhorar aqui a ideia. Diz, olha, vocês para terem vida eterna, vocês terão que comer a minha carne e terão que beber o meu sangue. Pronto, aí piorou tudo, porque a multidão agora começa a se revoltar, dizendo, quer dizer então que vamos agora praticar o canibalismo? Onde já se viu comer carne de gente, beber sangue de humano? Que história mais louca é essa, mais perturbada? Eu já disse que esse homem tem problema, que Jesus tem problema. Aí Jesus falou, não tem jeito, vocês não conseguem entender, mas eu vou melhorar um pouco o meu discurso, para ver se vocês entendem. Olha, eu não estou falando da carne física, porque ainda que vocês dessem uma mordida, ainda, essa carne aqui, a carne dele, Jesus disse, para nada aproveita. Ora, se a carne física de Jesus e o sangue físico de Jesus para nada aproveita, o que aproveita? A cruz de madeira que foi cortada, que ele carregou? Se a carne dele, gerada em Maria, o sangue que corria nas veias dele, não, conforme disse Jesus, para nada aproveita, nada. Sabe o que é nada? A água que o pastor abençoa e unge, serve para quê? Aquela rosinha que você leva para casa, serve para quê? Jesus disse, a carne para nada aproveita. Eu saí de pão para carne e sangue, agora eu quero explicar que comer o pão
E comer a minha carne e beber o meu sangue significa vocês receberem, ouvindo com ouvidos espirituais as minhas palavras. E as minhas palavras entrando dentro de vocês. Minhas palavras são espírito e são vida. Elas vão entrando no coração, na alma, e elas vão alterar todas as vossas faculdades. Porque o homem, ele é uma constituição de tudo que ele já recebeu. Não somente pelo que se recebeu na sua infância, mas nós somos produto de toda uma humanidade muito antiga. Nós somos uma continuidade de uma humanidade velha, o que a Bíblia chama inclusive de velho homem. E portanto, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos, a nossa luta, mesmo quando somos os mais honestos, ainda é pecaminoso. O mais honesto de todos, trabalhador, não pega um clipe que não seja seu, não leva para casa, respeitador, ainda assim, tal pessoa pratica injustiça, porque não entendeu o reino de Deus, não sabe que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não entende que justiça não é dar ao outro o que ele merece. Justiça significa compreender que tudo o que eu tenho, os meus dons, os meus talentos, as minhas habilidades, os recursos financeiros que eu tenho, a minha casa, o meu carro, minha família, tudo aquilo que eu digo ser meu, são de Deus. E sendo dele, eu sou apenas um mordomo. E por que Deus me deu tanto? O que você tem é tanto. Para você achar, eu não ganho tanto assim não, eu não tenho tanto. Para você saber o tanto que você tem que olhar para alguém que tem menos do que você. Mas quem é que olha para quem tem menos? Esses nós atropelamos, nós olhamos para aqueles que têm mais, para sentir inveja, e para dizer, amanhã vou estar tanto quanto ele ou mais. Esse desejo exagerado de possuir, de ter, de conquistar. Ou para falar mal. Está vendo aí? Tem porque é ladrão, né? Mas aí entender que a justiça é, sendo tudo de Deus, sendo eu mordomo, ele me deu tanto, para que eu possa compartilhar. Só se pratica a justiça em termos bíblicos, vétero e neotestamentário, quando se compartilha. Então, o fato é que o homem mais honesto da terra, ele precisa de sofrer profundas mudanças interiores. Então, se o pão, se a carne e o sangue e as palavras de Cristo são ele mesmo, nós devemos tomar a Cristo para dentro de nós. Pense você que receber a Cristo, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso não significa aceitar a Jesus. Eu receio e tenho quase certeza que 90%, sendo bastante generoso, dos crentes, no dia que descobrirem que crer em Cristo não é aceitar como eles aceitaram, quando eles entenderem o significado profundo do receber a Cristo, eles falam, mas não foi bem isso que eu decidi, não me falaram isso. E não é isso que eu quero também não. Talvez desistam. Talvez desistam. Vocês lembram de Estevão? Estevão, quando estava ali pregando na sinagoga, ou melhor, estava pregando no sinédrio, e então ele falando do evangelho, e ele percebeu que os homens estavam rangendo os dentes, estavam furiosos como leões, e eles pegaram pedras para atirar contra ele. Ele sabia que ele ia morrer. Quando a pessoa vê diante de si a morte, em nome de quê? Da palavra? Desiste, poxa. Não, calma, vocês não estão entendendo, pessoal. Para que pegar pedra? Bobagem. Não é bem assim. O templo ainda tem a sua função. Deus ainda habita no templo. Bem, não é como antigamente, mas
mas tenta lá, tentar dar aquela dobra, aquela aliviada para salvar sua pele. Mas não, ele continuou dizendo: Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele garantiu, assegurou, não voltou. E aí, quando foram e começaram a tacar pedras nele, ele recebia todas aquelas pedradas, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Reproduzindo exatamente o fiel testemunho do Cristo de Deus quando sofria na cruz do Calvário. Sabe o que significa isso? Será que ele estava remendando o Cristo? Imitando o Cristo? Irmãos, ninguém imita a Cristo. É impossível imitar a Cristo. Quem deseja imitar a Cristo é mais ou menos, imagine um homem com problemas mentais que acorda um dia e pensa assim: eu sou uma águia, um pássaro, e eu vou subir num pico de uma montanha, eu vou saltar, e eu vou voar, e eu vou ganhar as alturas. O que acontece com ele? Mas digamos que ele não seja tão doido assim, e ele acredita que ele é uma águia, e aí ele começa a se comportar como uma águia. Primeiro, ele não quer falar, ele quer a águia. A fala da águia, pastor Josué, como é que é? A fala da águia, a onomatopeia da águia. Eu tenho a palavra aqui, mas não está aqui. Mas está aqui. Ela gralha. Ela gralha. Aí ele fica gralhando. Mas é uma águia? Aí que ele coloque cola no corpo e pegue umas penas de galinha e prega no corpo, vai ficar muito mais uma coisa cômica do que um fato. Ninguém imita a Cristo. Não existe no Evangelho imitar a Cristo. Por isso que nós tentamos e não conseguimos, e nos frustramos, e nos entristecemos. Nos ensinar a imitar. Ele fez, faz também. Não é questão de fazer. O Evangelho propõe o ser. Pastor, e agora? Só tem uma saída: a fé. Mas eu tenho fé. Fé é comer o Cristo de Deus, tomá-lo como alimento, para que esse alimento seja processado. Ao ser processado, se retire dele toda a sua essência, seus nutrientes, os sais minerais, as vitaminas, e aquilo que é essência naquele pão da vida seja metabolizado no seu ser, e aquilo passe a correr nas suas veias. É tão natural. E aí acontecerá exatamente o que disse Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas você tem uma vida terrena, e a vida que eu tenho aqui na terra, vivo pela fé no Filho de Deus. Tudo era o Filho de Deus para ele. Então, a fé que Cristo ensina em João capítulo 6, é esse tomar, ou seja, é quando você olha para o Cristo, desde o seu nascimento sendo perseguido, sim ou não? Desde quando nasceu, já fugindo para o Egito, lembra? Toda a sua história de perseguição. Você nunca viu o Cristo de Deus com retaliação com ninguém. Você nunca viu ele lançando maldição sobre ninguém. Você nunca viu ele com raivinha de ninguém, com inimizade, com inveja, com porfia. Uma vida totalmente santa, pura. E ele começa o ministério dele. Ele ensina todas as coisas, todos os relacionamentos estão ali nos 4 evangelhos. Ele ensina como que o Pai é, ele mostra como o Pai é. Ele usa de parábolas e sinais para ilustrar o que é o reino de Deus, como é o reino de Deus, a natureza do reino de Deus, como é um cidadão do reino de Deus. E quando você olhar tudo aquilo que diz respeito a Cristo e a sua obra e ao seu reino, você fala assim:
Eu creio. Como assim eu creio? Eu entendo aqui dentro que este é o único caminho. Eu não tenho alternativa. Eu não tenho para onde ir. Não tem escape. Do jeito que estamos, é o reino das trevas, é o império das trevas, melhor dizendo. É isso aí que você já conhece. Entre tapas e beijos, para lembrar o poeta. Essa luta, essa guerra, essa batalha. Aí quando você olha, você não vai ficar discutindo com o evangelho. A pior coisa que tem é quando um crente olha, ele ouve uma mensagem ou lê um texto, Jesus fala assim: olha, não te negue a quem te pede emprestado. Você fala assim: ele diz isso porque ele não tinha nada. Aí é fácil, né, José? Ele não tinha onde coçar a cabeça, ele fala para o outro prestar o quê? É quando a pessoa lê a escritura, ouve uma mensagem e fala assim: essa ideia de não pagar o mal com o mal é coisa de otário. Crente fala isso. Se tem uma coisa que crente, usando um termo histórico, não concorda, é com o evangelho de Cristo. Sabiam? Sabiam ou não? Não concorda. É bonito de falar, como eu estou falando, e é bonito de ouvir, mas a vida cotidiana, ela vai requerer uma coisa de você. Se alguém quiser, se quiser, a fé, ela vai partir de uma decisão sua. Eu sei que vão dizer o contrário aí na internet, eu sei, os comentários, tá? Mas basta só você olhar para a fé desse povo que diz que salvou eles. Olha para a situação, você vai ver que eles estão falando bobagem, água, nada, vazio. Agora, leia Mateus, Marcos, Lucas e João e você verá. É Cristo dizendo: o caminho é estreito. Ele disse, não fui eu. E também não foi Calvino e não foi Armínio que disse essas palavras. Se alguém quiser vir após mim. Alguém vai querer? Ele diz: você vai ter que negar a si mesmo. É quando o seu eu diz: eu vou fazer isso, é deste modo, é dessa maneira. Aí você lembra do evangelho. Não. A fé é ouvir as palavras de Cristo, tomá-las para si, comê-las e permitir que elas sejam assimiladas. Aí você ora: ganha, Senhor, o meu coração. Muda, Senhor, a minha visão, o meu coração. Você tem muito pelo que orar. Às vezes aqui na igreja, aqui no vocês não oram? O que mais tem para você fazer é orar. A gente não ora a oração de vocês, no caso dessas pessoas. Essa oração que pede pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela madrasta, pelo vizinho, pelo emprego, pelo dinheiro, pelo casamento. Pede, quando acaba, diz amém. Essa história aí não. A oração do reino tem muito pelo que orar. Muito. Negue-se a si mesmo. E quando você negar a si mesmo, você estará sendo crucificado. Ou seja, é para morrer. Esse eu vai acabar. Tome a sua cruz. E aí? Aí sim, siga-me. Não é possível seguir a Jesus de outra maneira. Não existe, portanto, reino sem cruz. Não existe Cristo sem cruz. Não há salvação sem cruz. Não há fé sem cruz. Não há essa ideia de viver salvo para sempre salvo sem cruz, só porque acreditou lá no que aconteceu. Nem eu estou salvo, não vou reinar, mas estou salvo. Não existe. É uma coisa só. Este é o evangelho. É ouvir as palavras do Cristo, palavras que são espírito e são vida, e elas nos tomarem e nos constituírem. Aí quando ela constitui uma nova consciência e um novo coração, todo o evangelho de Cristo, quando você lê os 4 evangelhos, a coisa mais natural é o que ele está dizendo. Quando Cristo diz aquelas palavras, ele está vivendo no reino de Deus. No reino de Deus ele diz: é assim.
No reino de Deus, ninguém se assenhora sobre o outro. Não, no reino de Deus, não há, o maior, ele serve. É diferente. Mas quão angustiante é para alguém que não está no reino de Deus ouvir essas palavras e querer impor sobre eles tais palavras sem que ele primeiro tenha comido e assimilado tais palavras. Bem, hoje eu falei de João 6, semana que vem vou prosseguir falando de Hebreus capítulo 11, dando continuidade ao que a Escritura chama de fé, essa fé orgânica que é o fundamento do senhorio de Cristo. A minha fé é quando eu o recebo como vida, como pão, e essa vida e esse pão, ele passa a assumir o controle do meu ser, para que ele viva em mim e não mais eu. Bem, de todo modo, fica aí para os irmãos pensarem, refletirem e orarem. Nosso desafio é grande. Nosso desafio é comer as palavras de Cristo. Não tem receita mágica. Ou você vai ouvir o Evangelho, orar o Evangelho, meditar no Evangelho, desejar pelo Evangelho, e muitas situações surgirão na sua vida. Muitas, não poucas. E você então, em cada uma delas, você vai sentir a dor da cruz. Você vai sentir o ego lutando. O ego dizendo, não faça, não quero, não consigo. E você ouvindo as palavras de Cristo, é necessário negar a si mesmo, é necessário tomar a cruz, ser destruído. Essa luta vai acontecer. Paulo disse, a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Mas se você entender que essa batalha é dia a dia, e você permanecer insistentemente nesse caminho, pouco a pouco você vai perceber que o Espírito de Deus terá te mudado em muito e nos mudará completamente até o dia de Cristo Jesus. Tá bom? Glória a Deus.